Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a esse vídeo do Vem Segue-me, onde nós vamos estudar Efésios. E eu acho que não teria melhor oportunidade de estudar essa epístola do que a época de conferência geral. Como vocês sabem, nós estamos tendo uma conferência geral. No momento que esse vídeo está sendo lançado, ele é lançado entre as sessões de domingo da conferência geral de outubro de 2023. Talvez você esteja assistindo depois e já viu as sessões de conferência. Que grande bênção é ter a voz dos apóstolos e dos profetas e dos líderes gerais da igreja para nos abençoar. O apóstolo Paulo, como nós veremos nessa lição, enfatiza a importância dessa liderança escolhida por Deus. Mas vamos lá, vamos estudar Efésios. O legal dessa lição é que são 6 capítulos, então você pode estudar um capítulo por dia e no outro dia você faz uma visão geral. Pode até tirar para assistir esse vídeo novamente. E antes de entrar aqui em Efésios 1, eu quero dizer para vocês que estou no estúdio da Central das Escrituras. Na verdade, o estúdio não está pronto. Ele está em construção, mas deve acabar logo. O meu pai está trabalhando nele de graça, né? Ele é voluntário aqui para fazer esse estúdio para nós. Meu pai, ele é marceneiro e é daqueles pais que entendem de tudo, de elétrica, de fazer piso. Então, ele está fazendo, ajudei um pouco, ele não ajudei muito, mas eu sou grato ao serviço voluntário dele para fazer esse lugar. E assim que estiver pronto, eu vou fazer um tour aqui nesse pequeno estúdio, nessa pequena sala para vocês conhecerem. Aqui vai ser um lugar onde nós vamos gravar muitos conteúdos da Central das Escrituras e nós esperamos que deste espaço possa sair muita coisa boa para inspirar e para ajudar as pessoas. Então deixa aí nos comentários um agradecimento para o meu pai, depois vou mostrar para ele, o seu Antônio Guerreiro, que está fazendo esse lugar. Acorda bem cedo e vem para cá já trabalhar. E está fazendo isso já por várias semanas. Então, sou grato pela dedicação dele. Mas vamos lá, vamos para Efésios. Efésios, que livro especial, meus irmãos. Adorei relembrar as palavras de Paulo aqui. Ele começa falando o seguinte, no versículo 3, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais de uma vez, nessa epístola, Paulo ele vai enfatizar os 3 membros da Trindade. Na cabeça de Paulo era muito claro que Deus, o Pai, era um ser diferente de Jesus Cristo e eram seres diferentes do Espírito Santo. E cada um tinha um papel. Se Deus é o Pai, logo, Deus o Pai não pode ser confundido com Deus o Filho. Mas várias pessoas que depois estudaram as palavras de Paulo ficaram confusas com relação a isso. É por isso, por exemplo, que a gente tem o Credo de Nicéia, que é muito esquisito, uma confusão danada, porque o que eles dizem é que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito são um só numa mesma substância, mas é um mistério que você não pode entender. Paulo não tinha essa noção, não. Aliás, pela luz da restauração do Evangelho, pela lente que foi nos dada nesses últimos dias, fica fácil de entender que Paulo compreendia que eram 3 seres separados. Até vou pular para o capítulo 3 de Efésios, quando Paulo faz uma oração pelos santos que ele amava tanto. Ele diz assim no 14, Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é a Deus que nós oramos e não a Jesus Cristo. Nós oferecemos nossa oração ao Pai Celestial, assim como o próprio Jesus Cristo ensinou, lembra? Pai nosso que está nos céus. E ele continua, do qual toda a família dos céus e da terra toma o nome. Todos somos membros da mesma família de Deus. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Ele então difere Deus o Pai, que é o Pai de toda a família humana, Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, e o Espírito Santo, que nos permite entender o Pai e o Filho e vivifica o homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender, com todos os santos, qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Se nós
não buscarmos o Espírito Santo, nós não entenderemos, meus irmãos, Jesus Cristo. Nós não conseguiremos entender o amor de Deus, o amor de Cristo. Nós não entenderemos a Trindade. Quem é Deus o Pai, quem é Deus o Filho, quem é Deus o Espírito Santo. E isso porque nós não chegamos à plenitude de Deus. Nós precisamos buscar esse entendimento, rogando ao Pai Celestial que nos dê compreensão. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Eu amo essa escritura que está no versículo 20, porque Deus ele é poderoso para fazer tudo de uma maneira muito mais abundante, muito melhor do que nós pensamos. Aqui Paulo vai introduzir o assunto da pré-mortalidade. Ele diz no versículo 4, como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Infelizmente, nossa tradução contém um equívoco que eu vou corrigir nesse momento. Diz o seguinte, e nos predestinou para filhos da adoção. Na verdade, o melhor termo aqui não seria predestinação, mas pré-ordenação, porque nenhum de nós está destinado a alguma coisa. Por causa da liberdade de escolha que temos, nós podemos escolher o nosso destino. Então, quando fala predestinação, é pré-ordenação. Antes de nós nascermos, nós vivíamos com Deus. Todos os seus filhos e filhas nas cortes celestiais, conhecíamos as feições de Deus, falávamos com Ele, interagíamos uns com os outros. E tínhamos a oportunidade de aprender o Evangelho, recebendo nossas primeiras lições lá no céu. Mas percebemos que o nosso crescimento era limitado e que nunca seríamos como nosso Pai Celestial se não deixássemos a presença dele. Nós precisávamos vir para um mundo de testes, de provação. Nós receberíamos um corpo e teríamos a oportunidade de usar esse corpo para a glória de Deus. Se nós usássemos nosso tempo com sabedoria, buscando guardar os mandamentos de Deus, nós poderíamos ressuscitar em glória e viver na presença de Deus para sempre. Esse é o nosso objetivo. Para isso, fomos chamados antes de nascer. Abraão viu que entre os espíritos havia muitos nobres e grandes que foram designados para missões especiais. Nós aprendemos nas Escrituras que nada é à toa. Nós não nascemos onde nascemos porque foi um acaso. Não. Deus ele determinou os tempos e os lugares de nossa habitação. E nós nascemos neste lugar, no caso, a grande maioria da audiência está no Brasil, não foi à toa. Você não nasceu em Portugal à toa, você não nasceu em Moçambique, Angola, Cabo Verde à toa. Você não nasceu onde nasceu à toa. Deus ele pré-ordenou você para nascer nesse lugar, para que você tivesse certas oportunidades para realizar o bem. Olha o que ele diz. Ele nos elegeu para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Deus, ele designou vocês para missões específicas. Mas uma coisa geral comum a todos que se tornam santos, ou seja, membros da igreja, é que são chamados, que foram chamados antes da fundação desse mundo para serem irrepreensíveis diante de Deus em caridade. Nós somos chamados para abençoar esse mundo, para servir a Deus e ao próximo, para exercer esse atributo tão sagrado que é a caridade. Que grande bênção saber que Deus nos escolheu nesses últimos dias para servir em seu reino, convidando as pessoas a conhecerem Ele, exercendo paciência, amor, tolerância, bondade. Paulo também vai falar sobre os últimos dias, dizendo, para na dispensação da plenitude dos tempos, que é o tempo que nós estamos vivendo, tornar a congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Paulo sabia que viria uma apostasia. Quando ele está escrevendo essa carta, ele está em Roma, está preso, está chegando perto do fim do seu ministério mortal. E como nós vamos estudar em outras epístolas, ele tinha perfeito conhecimento de que haveria uma grande apostasia, um afastamento da verdade, onde os apóstolos e autoridades seriam tirados da terra e haveria trevas espirituais.
Mas ele tinha esperança nessa dispensação final, porque Cristo restauraria o seu evangelho e tornaria a congregar todas as coisas, tanto as que estavam no céu quanto as que estavam na terra. Nós vivemos nesses dias em que Deus está congregando tanto as coisas que estão no céu quanto as que estão na terra, revelando o conhecimento divino que foi perdido por séculos, nos dando o poder do sacerdócio para realizar suas ordenanças sagradas. Meus irmãos e irmãs, isso não deixa você com um sentimento de grande gratidão e assombro? Saber que você foi pré-ordenado nos conselhos do céu para nascer nessa grande e última dispensação da plenitude dos tempos. Plenitude, olha só, a plenitude dos tempos. Significa que todos os poderes, chaves e revelações que houveram no passado serão revelados nesses últimos dias. Também diz que vai ser congregado em Cristo todas as coisas. Isso me faz lembrar uma escritura que está em Doutrina e Convênios 128, e diz o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui certinho a parte que eu quero. Diz assim: é necessário, na introdução da dispensação da plenitude dos tempos, é Joseph Smith escrevendo sobre a obra vicária. Dispensação essa que está começando a introduzir-se, que uma total, completa e perfeita união e fusão de dispensações e chaves e poderes e glórias ocorram e sejam reveladas desde os dias de Adão até o tempo atual. E não somente isso, mas as coisas que nunca se revelaram desde a fundação do mundo, mas que se conservam ocultas aos sábios e prudentes, serão reveladas a crianças e recém-nascidas desta dispensação, que é da plenitude dos tempos. Isso não deixa vocês super empolgados, emocionados de que nós vivemos nesses tempos profetizados por Paulo e por tantos outros? Com certeza era para animar aqueles santos do passado e também nos deixa muito empolgados. Paulo continua: em que também vós esperais, depois que ouviste as palavras da verdade, a saber, o evangelho da vossa salvação, no qual também, havendo crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, quando nós aprendemos o evangelho, cremos nele e realizamos obras de retidão, como por exemplo as ordenanças de salvação, o Espírito Santo, ele confirma que aquela ordenança, aquele ato, é válido perante Deus. Esse é o Espírito Santo da promessa que Paulo está falando aqui. E ele continua: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, iluminando os olhos de vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança da vossa vocação ou da vossa eleição, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder em nós, os que cremos segundo a operação da força de seu poder. No versículo 20 ele diz que Cristo, ele foi colocado à direita de Deus, como ser ressurreto nos lugares celestiais. A expressão lugares celestiais aparece mais de uma vez aqui no livro de Efésios. E uma expressão correspondente, mas mais moderna, seria lugares santos, né? O Senhor diz em Doutrina e Convênios: permaneceis em lugares santos e não sejais movidos. Lugares celestiais, lugares santos, é a mesma coisa. Quais são esses lugares? O primeiro lugar que me vem à mente é nossa casa. O nosso lar pode ser um lugar santo, um lugar celestial, onde o Espírito de Deus habita. Existem algumas estratégias para tornar o seu lar um lugar sagrado. A primeira delas é deixar um ambiente limpo. Às vezes, nossa casa, e eu sou um pouco culpado disso no meu quarto, às vezes meu quarto fica meio bagunçado, mas nós temos que nos esforçar para deixar limpo, porque a limpeza convida o Espírito. Nós temos que nos esforçar para colocar lembretes de Deus e de sua obra. Isso significa colocar um quadro com uma figura do Salvador Jesus Cristo, ou da restauração, nós podemos colocar a família proclamação ao mundo na parede. Nós podemos colocar as metas ou uma figura do templo. Enfim, esses são lembretes de que você é um santo dos últimos dias e procura viver os mandamentos. Na nossa casa também temos que nos comportar de maneira a sermos reconhecidos como verdadeiros discípulos.
ainda que outras pessoas não estejam vendo o que a gente faz na nossa casa, no espaço privado que a gente tem. A nossa voz tem que ser mansa, nós temos que perdoar as pessoas que vivem na nossa casa, temos que ter paciência com elas. Os programas que escolhemos assistir na televisão e na internet têm que ser condizentes com o discípulo de Jesus Cristo. Enfim, vocês sabem o que devem fazer para que sua casa se torne um pedacinho dos céus. E eu digo para vocês que a sua casa pode ser um lugar celestial. Outro lugar especial é a capela. Eu tive o privilégio, junto com minha mãe, de limpar um pouco da capela da igreja. Que bênção é poder ter as capelas, um lugar de reunião onde podemos adorar, podemos conhecer melhor uns aos outros, podemos nos divertir, podemos aprender o Evangelho de Jesus Cristo e outras coisas tão importantes. Então, é um lugar santo, é um refúgio, é um lugar sagrado. Um outro lugar sagrado é o templo. Nós temos o privilégio de ter vários templos no Brasil e muitos templos no mundo. Que grande bênção ter esse refúgio. O Senhor disse que é a casa dele, que os templos são literalmente sua casa. Então, esse é um lugar celestial. Quando o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo ressuscitou, que colocou a direita nos lugares celestiais, preste atenção para o plural, lugares celestiais. Jesus Cristo não está apenas ao lado do Pai Celestial em seu trono de glória, mas ele visita várias outras moradas que ele tem. E ele visita seus templos santos. Há muitos templos e Deus visita todos eles. Eles são os lugares celestiais. Não adianta nada ter um lugar celestial perto da sua casa se você não é digno de entrar nesse ambiente sagrado. Nós precisamos estar preparados. E o apelo de Paulo para os santos daquela época que estivessem preparados. Nós também precisamos nos preparar. Existem várias coisas aqui que o apóstolo Paulo diz que nós podemos fazer para estar preparados para entrar na presença de Deus. Uma delas é compreender que antes de nascermos, nós fomos pré-ordenados, nós fomos chamados para ser santos dos últimos dias. Isso significa que nós temos que exercer amor para todas as pessoas, convidando elas a conhecerem mais sobre Jesus Cristo e sua igreja. Também significa que temos outras designações específicas no lugar que nós estamos. E você pode perguntar, Lucas, se nós passamos pelo véu do esquecimento, como que eu vou saber quais são minhas pré-ordenações? Abraão teve uma visão. Ele viu que estava entre os nobres e grandes que foram escolhidos para serem líderes da igreja de Deus nesse mundo. Mas eu não tive essa visão. Como que eu vou saber? Eu tenho que ter uma visão, como Abraão teve, para saber que fui pré-ordenado? De forma alguma, meus irmãos. É claro que sua bênção patriarcal, o estudo das Escrituras e o próprio Espírito Santo pode te revelar muitas coisas de sua vida anterior, de modo que você pode saber as missões que Deus quer que você cumpra. Mas normalmente é quando aceitamos os chamados e os desafios que Deus coloca na nossa vida que entendemos que fomos pré-ordenados a certas responsabilidades. Por exemplo, se você confia no mandamento de Deus de casar, multiplicar e encher a terra, e procura, junto com seu marido ou com a sua esposa, cumprir esse mandamento, vai entender em algum momento da sua vida que você foi pré-ordenado para ser um pai ou uma mãe em Israel. Se você é um rapaz e tem as condições necessárias para servir missão e aceita o chamado missionário, vai entender em algum momento, seja durante sua missão ou depois, pode se passar muitos anos, que você foi pré-ordenado para ser um missionário de tempo integral. Assim, quando um líder que possui as chaves estende o chamado, ou alguém agindo em nome desse líder estende um chamado para você, e você o aceita, você pode buscar a revelação de Deus, sabendo que o Senhor já te conhecia antes, e que esse chamado é apenas uma confirmação de um chamado que foi feito numa vida anterior. O Senhor sabe todas as coisas, meus irmãos, e Ele nos pré-ordenou a várias responsabilidades. Nós não precisamos saber os detalhes do que aconteceu na vida anterior. Nós só precisamos estar dispostos a aceitar a vontade de Deus aqui. E quando nós aceitamos a vontade de Deus aqui, no devido momento nós vamos compreender que
nós, na verdade, estamos apenas confirmando aquilo que outrora nós aceitamos com gratidão, nossos chamados pré-mortais. Quero entrar num tema agora muito importante sobre a Igreja de Jesus Cristo. A primeira coisa está em Efésios 1, 22, quando fala que Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja. Era assim nos tempos de Paulo. E vocês podem perguntar, mas Jesus Cristo não estava mais entre eles. Jesus Cristo já tinha subido aos céus. Ainda assim, como ser ressurreto, Jesus Cristo é o cabeça da igreja. O apóstolo Paulo compreendia isso. Ele também compreendia algo que está no capítulo 4, dizendo assim, no versículo 11, Jesus Cristo mesmo deu uns para apóstolos. Eu gosto disso, porque é Jesus Cristo que escolhe seus apóstolos. Ele mesmo deu uns para apóstolos. Mesmo como ser ressurreto, glorificado e no céu, não estando aqui na mortalidade andando entre nós, ele escolhe pessoalmente seus apóstolos. Ele escolheu Paulo. Ele escolheu os apóstolos que nós temos hoje. E outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engodo dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Deixa eu falar um pouco mais sobre essa passagem, porque ela é muito importante. Primeiro, Deus, ele escolheu líderes nessa última dispensação. Como falei, apenas uma confirmação da pré-mortalidade, mas eles são escolhidos porque decidiram seguir Jesus Cristo nessa vida. E ele dá um rol exemplificativo, não é um rol taxativo que tem todos os cargos de sua igreja, não. Ele fala alguns, como apóstolos, profetas, evangelistas. Evangelistas nós chamamos hoje de patriarcas, né? São aqueles homens sábios que são designados por Deus para dar bênçãos patriarcais, que são bênçãos especiais registradas na igreja. Inclusive essas bênçãos, elas falam bastante sobre nossa vida pré-mortal e sobre as possibilidades eternas que temos. Ele também chamou pastores e mestres, ou seja, pessoas que ensinam, pessoas que conduzem o povo de Deus. E isso Deus organizou a igreja dele, tendo Jesus Cristo como cabeça e seus líderes como seus representantes. Por quê? Primeiro propósito, aperfeiçoamento dos santos. Deus quer que sejamos aperfeiçoados. Deus não pode nos salvar no nosso estado atual. Nós somos decaídos, nós somos pecaminosos, nós precisamos ser refinados e purificados. Ele morreu para que nós fôssemos salvos. E Ele quer que obedeçamos seus mandamentos para que possamos ser dignos de viver na presença dEle. Então, Ele deu à sua igreja a estrutura com apóstolos, profetas, escrituras, tudo isso, todos esses dons para o nosso aperfeiçoamento. Também para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Porque à medida que nós somos aperfeiçoados, nós ensinamos, nós ministramos, nós ajudamos outros a fazerem parte do corpo de Jesus Cristo. E a igreja, por meio do aperfeiçoamento dos santos, por meio das ordenanças, dos ensinamentos, das aulas, nós vamos chegando à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Sobre a unidade da fé, eu quero ler uns versículos antes, que está no 5 ao 7, diz assim, que na igreja de Jesus Cristo há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Porém, a graça é dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então, essa é a unidade da fé. Entender que há um Deus, há uma só fé e há um só batismo. Uma das primeiras mensagens que o Salvador ressurreto deu ao povo nas Américas foi: por que vocês estão disputando com relação ao modo de batizar? Não haverá discórdias entre vós, ele disse. E ensinou a eles o modo correto de batizar. Chamou o profeta Nef, que se tornou um de seus apóstolos nefitas, e
mostrou como eles deveriam fazer em sua igreja. Assim também nós fazemos um só batismo, porque há uma só fé e um só Senhor. Essa é a unidade da fé que nós precisamos chegar. A igreja também vai nos abençoar para que não sejamos mais meninos inconstantes, que ficamos confusos com cada doutrina que aparece, com cada voz que surge na internet. Tem um novo mestre que quer ensinar como faz uma coisa ou outra, um homem sábio, um filósofo. Muito cuidado, meus irmãos, porque há homens que com astúcia querem nos enganar. Nós precisamos confiar nos apóstolos, nos profetas, nos líderes da igreja, nessa estrutura sagrada, cuja cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Se algum professor universitário, se algum especialista te falar algo que destoa do que os profetas e apóstolos têm falado, e pode parecer para você até razoável que estes homens, que não são chamados por Deus, estão falando algo que faz sentido, prometo para você que se deixar as palavras deles de lado e ouvir os profetas e apóstolos, ainda que a sabedoria do mundo não os reconheça, você será abençoado. E no devido tempo vai perceber que aqueles sábios, aqueles intelectuais, aqueles influencers estavam todos errados. É muito melhor ficar do lado dos profetas e dos apóstolos, ainda que nossa mente não compreenda todas as coisas. Porque Jesus Cristo é que está do lado deles, meus irmãos. Eles são servos de Deus, servos de Jesus Cristo. E eles falam e pregam as palavras dele. Então, é muito melhor estar do lado de quem vai ganhar, de quem entende as coisas, de quem sabe tudo e que está sobre tudo. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo, diz Paulo. E tem uma outra escritura ainda que ele fala sobre a estrutura da igreja, que eu acho que é bem importante a gente ler. No capítulo 2. Assim já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. A primeira coisa que me vem ao ler essa escritura é que não há estranhos no reino de Deus. Todos são bem-vindos. Na diversidade que há na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, nos regozijamos por chamarmos uns aos outros de irmãos e irmãs. Se você vai no templo, todas as pessoas, não importa a língua, a cultura, a etnia, todas as pessoas vão estar vestidas de branco. São irmãos e irmãs. O discurso do elder Ulisses Soares falou bastante sobre isso, não é verdade? Por isso, somos concidadãos. Não importa se é judeu ou se é gentil. Essa é a grande visão e a polêmica que havia na época, né? Ah, vocês são judeus, nós somos gentios? Não, nós somos iguais. Nós somos concidadãos dos santos e da família de Deus. E nós estamos edificados sobre o mesmo fundamento. Qual é esse fundamento? Apóstolos e profetas. E a pedra de esquina é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que colocou os apóstolos e profetas para liderar a sua igreja naquele tempo e em nossos dias. E nós fazemos parte desse edifício, dessa estrutura. Também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Como o trabalho mais importante que está acontecendo hoje é a coligação de Israel, eu acho que essa passagem de Efésios 2, 12 a 14, ela é muito importante. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos convênios da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora que nós fomos batizados e fazemos parte da igreja, como somos concidadãos dos santos, nós estamos em Cristo Jesus. Vós, dantes, estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, gentios e judeus, fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio.
Jesus Cristo quer que saibamos que somos parte da mesma família, que nós não estamos mais longe, mas que nós estamos perto por causa de seu sangue. Então, se você foi batizado recentemente na igreja, seja bem-vindo à comunidade de Israel, como o apóstolo Paulo diz. Vocês não são mais estranhos aos convênios da promessa, porque foram batizados e receberam o dom do Espírito Santo. Não há mais uma parede que separa vocês. É claro que quando a gente entra na igreja, tem algumas coisas que são difíceis para nós. Os membros mais velhos, eles já têm uma linguagem própria, tem algumas palavras, eles citam escrituras, e você talvez nem tenha lido todas as escrituras ainda que os missionários te designaram. Então tem muita coisa para você aprender. E isso pode ser muito estimulante, né? Você pode ficar muito feliz, nossa, quanta coisa legal para aprender, mas pode também te deixar meio para baixo, no sentido, eu não sei se eu vou conseguir, é muita exigência, eu tenho que ir para o templo, eu tenho que fazer visita, eu tenho um chamado, e os meus amigos agora são outros, né? E os meus amigos e minha família já não falam tanto mais comigo, e pode haver muitas pressões e muita dificuldade. Esse momento de transição, quando você está entrando na igreja e fazendo parte da família de Deus, pode ser um momento desafiador. Mas eu convido você a lembrar dos convênios sagrados que você fez. Você fez com Deus esses convênios. Você não fez com o pessoal da sua ala, do seu ramo, com os membros da igreja. Além disso, você não é estrangeiro. Você não é forasteiro. Mas você é um concidadão com os santos. Você está na mesma jornada para a vida eterna que aqueles santos estão. Você faz parte da família de Deus. E se você precisar que o próprio Deus enfatize isso novamente na sua mente ou no seu coração, peça a Ele. Rogue a Deus. Pai, eu realmente fiz a decisão certa de me batizar? Pai, eu realmente tenho que ir na igreja todo domingo? Eu realmente tenho que guardar esses mandamentos? Eu realmente tenho que estudar as Escrituras? E Deus vai te dizer que sim, você deve fazer essas coisas. E à medida que você se esforça, ainda que seja difícil, para viver à altura das expectativas de Deus, você vai ser fortalecido. E vai ficar mais fácil com o tempo, irmãos, viver o Evangelho. Entrar nesse novo emocionante mundo da família, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, nessa última e derradeira dispensação, que é da plenitude dos tempos. Sejamos novos na igreja ou antigos, todos nós precisamos nos despojar do homem natural. O apóstolo Paulo fala em Efésios 4:22, quanto à conduta passada, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências enganosas, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos vistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, vamos nos vestir do novo homem. Falando sobre vestir, o apóstolo Paulo, ele fala uma parábola muito interessante sobre a armadura de Deus, que eu vou mencionar daqui a pouco. Antes, porém, eu quero ler algumas admoestações, alguns conselhos que Paulo dá à igreja do passado que servem para nós. Primeiro, no versículo 26, a tradução de Joseph Smith melhorou o que ele quer dizer, e eu vou ler. Na tradução de Joseph Smith de Efésios 4:26 diz, podeis irar-vos e não pecar? Quer dizer, uma pergunta retórica aqui, em vez de irai-vos e não pequeis, né? Não tem como a gente ficar irado, irritado, bravo e deixar de cometer pecado. Sempre que nós nos irritamos, nós damos lugar a Satanás. Lembra que o pai da discórdia, da cólera, é Satanás, e não Jesus Cristo. E ele aconselha, não se põe o sol sobre vossa ira. Então, se você ficar irritado com alguém, vai e resolve rapidamente. Não deixa que o sol se ponha sobre vossa ira, no sentido de que você tem que resolver muito rapidamente aquela questão. Não deis lugar ao diabo, no 27. Um conselho muito importante, bem sucinto aqui. Não dê lugar ao diabo. Sempre que você comete pecado, você dá espaço para que o diabo tenha poder sobre sua vida.
Não vamos dar lugar a ele, meus irmãos e irmãs. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, na sua boca, também ouvimos bastante sobre isso na conferência, sobre elogiar as pessoas, sobre incentivar elas. É como ele fala, se a palavra for boa para edificação, vá em frente. Mas se não vai edificar, por que você está falando então? É melhor ficar calado. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Como que nós podemos entristecer o Espírito de Deus? Quando nós alegramos o diabo. É simples assim. Se você alegra o diabo cometendo pecado, você entristece o Espírito de Deus. Se você faz obras de retidão e guarda os mandamentos, você alegra o Espírito de Deus e irrita o diabo. É muito melhor alegrar o Espírito Santo, não é verdade? Toda a amargura, a ira e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda a malícia sejam tiradas entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Cada uma dessas coisas nós podemos fazer uma análise mental e ver se nós estamos vivendo essa altura ou não. E para resumir os nossos deveres para com Deus, Paulo diz em Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Nós precisamos seguir os passos do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que procurar fazer o que Ele faria, falar o que Ele falaria, perdoar como Ele perdoaria. Nem torpezas, nem conversas tolas. Isso às vezes nós entramos em mexericos, em conversas, fofoquinhas, coisas que não edificam nada, né? E ele está falando que essas conversas tolas, nem graguejos indecentes, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou imundo, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, todos esses pecados nos afastam do reino de Deus. Eu gostei quando ele falou o seguinte, o avarento que é idólatra. Porque é a mesma coisa, não é? O avarento é aquele que busca riquezas, que tem o coração nas riquezas, porque buscar riquezas para edificar o reino de Deus é positivo. Mas se você coloca as riquezas acima de Deus, você é idólatra. Porque nesse mundo materialista que nós vivemos, o acúmulo de posses parece ser o objetivo de muitos. Tomemos cuidado, meus irmãos e irmãs, porque essas coisas não podem ser levadas para o outro lado do véu. Elas não são o objetivo da nossa vida na Terra. O objetivo da nossa vida na Terra é agradar a Deus. Nós fomos pré-ordenados não para ficar buscando riquezas. É verdade que as riquezas dão muitas possibilidades, abrem portas e podem nos ajudar a servir de maneira mais eficiente. Mas Deus é dono de todas as riquezas. Se Ele quisesse, Ele podia tornar você rico agora mesmo. No dia seguinte, pum, torna você rico. Mas talvez, se fizesse isso, você poderia pôr seu coração nas coisas erradas. Então, sejamos gratos por aquilo que Deus nos concedeu. Um testemunho da verdade eterna. A possibilidade de voltar à presença dEle se nós guardarmos os mandamentos de Deus. Esses são apenas alguns exemplos dos conselhos que Ele dá. Outro que eu alistei no 19 é falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Quão importante é cantar hinos. Quão importante, mesmo que você não cante muito bem, porque eu não canto, mas é importante ter a letra dos hinos na nossa mente. É importante a música sagrada, porque ela nos leva à conexão com Deus de modo muito rápido. Então, que nós possamos ouvir e cantar mais. Depois, ele dá um conselho para os casais. Ele fala sobre as mulheres, né, que as mulheres elas devem ser sujeitas ao marido. A tradução, novamente, está um pouco equivocada e a nota de rodapé nos ajuda a entender que as mulheres devem se sujeitar aos maridos desde que seu conselho seja justo.
E ele parece, o apóstolo Paulo, falar muito mais aos maridos do que às esposas. Ele começa no 25 dizendo: vós, maridos, amai a vossa própria mulher. Infelizmente, naquele tempo e hoje, há muitos maridos que não demonstram amor por suas mulheres. Hoje em dia, alguns preferem ficar jogando videogame do que despender tempo com sua mulher. Mas o apóstolo Paulo disse, e esse é o mandamento para nossos dias: maridos, amai vossa mulher. Como também Cristo amou a igreja. Ó, do mesmo jeito, no mesmo nível de amor que Cristo tem pela igreja, o marido tem que ter pela mulher. E assim mesmo se entregou por ela. O marido, ele se entrega pela esposa. Eu tenho certeza que por causa do romance, do amor que havia entre o marido e a mulher quando casaram, ele estaria disposto a entrar na frente de uma bala e morrer por sua amada. E embora eu sei que é sincero, essa devoção pelo outro no começo de um relacionamento, de alguma maneira, para alguns casais, esse amor vai esfriando e até chegar a morrer, de tal modo que marido e mulher já não suportam um ao outro mais. E se isso acontecer, nós vamos estar nos desviando desse padrão divino, porque Cristo amou a igreja até o fim, continua amando. Mas o marido e a mulher nem sempre fazem isso. Então, nós precisamos recuperar esse sentimento que havia e estar dispostos a não apenas morrer, mas viver pelo nosso amor. Isso significa dar tempo. Cuidar de uma coisa muito preciosa como um relacionamento exige dedicação, exige sacrifício, exige deixar seus próprios interesses para ir atrás do interesse da sua amada ou do seu amado. Para a santificar, purificando-a como a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, que não tivesse mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas que fosse santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua própria mulher, ama-se a si mesmo. Porque lembra que Deus disse que vão se unir, vão ser uma só carne? Então, quando você ama a sua mulher, você está amando a si mesmo. E Paulo diz ainda: nunca ninguém odiou sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, não é verdade? Quando você está fome, você vai procurar comer, você vai procurar alguma coisa que você gosta, que faz bem para você. Do mesma maneira, você tem que ter essa preocupação para com a sua esposa. Porque somos membros do seu corpo e da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie ou respeite o marido. A família Proclamação ao Mundo traz as diretrizes para que nós tenhamos um casamento de sucesso, com uma família forte, onde os filhos podem crescer em retidão. Então, maridos, amem sua esposa como Cristo amou a igreja. Mulheres, respeitem o papel de liderança que seu marido tem. Isso não significa que ele vai mandar em você, isso não significa que ele vai ter atitudes de abuso, não é assim que Cristo agiria. E todos devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo. Mas mulheres, significa que o homem portador do santo sacerdócio de Deus é o líder da família e ele decide, depois de se aconselhar contigo, onde vocês vão morar, o que vocês vão fazer da vida, como é que vai ser a criação dos filhos, quem que vai orar, quem que vai ler as escrituras. Vocês se aconselham juntos, mas o marido é que verbaliza isso, porque Deus colocou o marido na presidência da família. Mais uma vez, isso não significa que ele é o chefe da família, porque vocês dois trabalham em conselho liderando a família junto, mas significa que ele tem o poder de presidência. Ele é o principal provedor e ele é o principal responsável para levar aquela família para o reino celestial. O apóstolo Paulo também aconselha os filhos. No próximo capítulo ele diz que nós devemos ser obedientes a nossos pais. E depois diz aos pais que eles não têm que irritar os filhos, mas têm que criar eles na doutrina e na admoestação do Senhor. Ele também fala aos servos, e que poderia ser lido como empregados. Nós temos que procurar ser bons discípulos de Cristo para junto de nossos patrões.
E também fala para aqueles que são os patrões, que não devem, né, eles chamam aqui de senhores. Fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está nos céus. Então, não podemos oprimir nossos empregados ou aqueles que temos responsabilidade, porque Deus, o nosso Deus, também é o Deus deles. E a parte final dessa aula, talvez a que eu gosto mais, é quando ele fala da armadura de Deus, começando no versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Nenhum de nós está numa guerra, né? Existem, evidentemente, guerras acontecendo no mundo. Mas a grande maioria da minha audiência aqui não está numa guerra física. Então, isso aplica o que o apóstolo Paulo disse aqui. Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas nós temos que lutar, meus irmãos. Nós estamos numa batalha contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Lembra que eu falei que os lugares celestiais, os lugares santos, são nossa casa, as capelas, os templos e os lugares em que nos reunimos para adorar? Satanás, ele quer destruir esses lugares celestiais. Ele e seus servos vão lutar o máximo que podem para que não seja construído um templo. Vão lutar o máximo que podem para que quando um templo é construído, nós não possamos frequentá-lo. Vai também lutar o máximo que pode para que nossas casas, nossos lares, não sejam lugares santos, onde se encontre tudo menos o Espírito de Deus. Gritaria, abusos físicos e emocionais, que não haja um quadro do templo para te lembrar dos convênios que você fez, que não haja proclamação da família pendurada na parede, que não tenha hinos, mas música cheia de sujeira, cheia de coisas erradas. Enfim, meus irmãos, Satanás, ele quer destruir o lugar celestial que você habita. Não permita que isso aconteça. Portanto, ele diz como nós podemos evitar e vencer a batalha contra as forças das trevas. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, vestido-vos com a couraça da justiça, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O presidente Harold Billy, ele deu uma explicação sobre essa passagem e eu gosto muito dela. Ele disse o seguinte: o apóstolo Paulo citou 4 partes do corpo como as mais vulneráveis aos poderes das trevas. Os lombos, né, que é essa parte da cintura para baixo, eles são um símbolo da virtude e castidade. O coração, símbolo de nossa conduta. Os pés, nossas metas e nossos objetivos na vida. E, finalmente, a cabeça, nossos pensamentos. Então, é por isso que nós precisamos proteger essas partes do corpo. Satanás, ele quer atacar a nossa virtude e castidade. Ele quer que usemos nosso corpo de maneira errada. O Senhor nos deu poderes sagrados para que nós possamos mostrar apreciação, afeto num relacionamento legítimo de casamento, onde nós podemos nos tornar uma só carne, onde nós podemos trazer filhos espirituais que estão na pré-mortalidade, que aceitaram pré-ordenações. Nós podemos ajudar nisso, no cumprimento dessas promessas, quando nós providenciamos corpos para eles aqui na Terra. E esse corpo tem que ser providenciado dentro de um casamento sagrado. Agora, Satanás não quer que aconteça isso. Então, ele faz de tudo para que nós quebremos a lei da castidade, para que nós usemos nosso corpo de maneira errada. O apóstolo Paulo, ele falou sobre a fornicação em Efésios. E a fornicação é um grande pecado hoje em dia. As pessoas não se importam mais em cumprir a lei da castidade. Elas acham que pode ter um relacionamento sexual quando quiserem, com quem quiserem e sem consequências.
Isso não é verdade. As consequências, elas vêm, meus irmãos. Mesmo para aqueles que não conhecem a lei de Deus, eles sofrerão consequências por agirem contra a natureza divina. Porque a natureza divina, ela não se entrega a paixões e a fornicações, mas ela se entrega a Cristo e a Deus. Então, Satanás quer atacar aqui, por isso que nós precisamos proteger. Ele também quer atacar o coração, que é o símbolo da nossa conduta, da nossa vontade. É o símbolo do nosso arbítrio. O que o seu coração deseja? O que você quer para a vida? Satanás, ele distorce os seus desejos, suas intenções. Então, temos que realinhar essas coisas para com Deus. Os pés são nossas metas, nossos objetivos. Para onde você está caminhando? Você está deixando a vida te levar ou você tem uma direção? E essa direção, ela vai te levar ao reino celestial e as coisas mais importantes? Você está se esforçando para cumprir os convênios que fez com Deus? Satanás, ele quer que os seus pés sejam direcionados para outro lugar. Ele não quer que você vá no caminho estreito e apertado, mas ele quer que você vá para o edifício grande e espaçoso, onde há luxúria, onde há todo o mundanismo, que é bem convidativo e apelativo, mas que no final vai ruir, vai ser destruído, vai cair. Que grande queda! Você vai estar lá quando isso acontecer? Ou você vai estar se deliciando da árvore da vida, tendo vida eterna? Satanás também quer atacar nossos pensamentos. Geralmente é ali que ele começa, não é? Plantando essas sementes de maldade. Ele coloca certos pensamentos para vermos as pessoas não com potencial divino. Ele coloca certos pensamentos para termos ciúmes, para falarmos mal uns dos outros. Às vezes ele nos mostra uma imagem pornográfica, às vezes por ouvirmos uma música ruim, aquilo fica na nossa cabeça e essa sementinha, ela acaba brotando em atos malignos. Então, muito cuidado com os nossos pensamentos. Irmãos, essa foi a aula do Vem Segue-me. Muito obrigado por vocês assistirem. Eu sou muito grato por vocês acompanharem esses vídeos, pelos comentários que vocês fazem. Eu peço que continuem assistindo o canal, porque nós temos muitas novidades que estão sendo preparadas para 2024. Como eu falei, esse estúdio é um lugar onde nós vamos produzir bastante. Então, continue acompanhando, convidem seus amigos para assistir. Encontro vocês no próximo vídeo. Até mais!